Estamos no ar com mais um programa Entre Ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses. E também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. O debate sobre a redução da maioridade penal voltou à tona, após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados desengavetar e aprovar, no dia 31 de março, a proposta de emenda que responsabiliza penalmente como adultos jovens de 16 anos. A maioria da população é a favor da redução, mas quais os argumentos dos especialistas que são contra a lei? Você vai saber já já. Ainda hoje, no quadro musical, um grande show com a cantora Lupe do Alibi. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo. E tem muito mais no Epideias de hoje, que está só começando. Não saia daí! Será que chegou a hora de reduzir a maioridade penal do Brasil? Um projeto da Câmara dos Deputados propõe a redução dos atuais 18 para 16 anos. Para analisar a proposta e os seus possíveis efeitos no combate à criminalidade no Brasil, eu converso agora com o jornalista Rafael Mesquita, com o advogado Carlos Roberto Neto, que é especialista no assunto dos direitos humanos e no direito da criança e do adolescente. Ele integra a rede Terra des Hommes, uma instituição internacional sem fins lucrativos que trabalha com adolescentes em conflito com a lei. E com a professora Celina Galvão Lima, coordenadora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e coordenadora adjunta do Laboratório de Estudos da Violência da UFC. No quadro musical, estamos recebendo a cantora Lupe do Alibi. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. A redução da maioridade penal é a solução ou seria um retrocesso? É importante a gente se perguntar a solução para quê, né? Porque se o que a gente quer com a redução da maioridade penal é reduzir violência e reduzir criminalidade, os dados apontam que é um retrocesso. É um retrocesso, inclusive, cronológico, né? O Brasil, em 1830, quer dizer, há muito mais de 100 anos, já adotou uma maioridade penal em 14 anos. A gente está voltando aí, então, séculos de história e adotando uma medida que já não deu resultado. É importante destacar que vários países do mundo já testaram essa solução, a redução da maioridade como resposta para a violência, e absolutamente nenhum conseguiu reduzir violência assim, pelo contrário, né? A realidade mostra que, por outro lado, a violência inclusive chegou a aumentar. Para dar um exemplo, que é o que me vem mais à mente agora, nos Estados Unidos, entre 97 e 2007, 20 estados americanos reduziram a maioridade, de 18 para 16, viram que não funcionou e hoje, dos 20 que reduziram, 18 já voltaram atrás, quer dizer, aumentaram a maioridade de 16 para 18 novamente, né? Em Nova York... 16 anos, momento, né? 16 anos, Nova York? É 16 e eles estão discutindo aumentar para 18, justamente porque verificaram que os adolescentes que foram presos como adultos, nesse período em que a maioridade... Não é separado reduziu, dos adultos ou é todo mundo junto? Parece-me que lá é separado. No modelo de lá, eles nesse período de 97 para 2007, e aí tem as diferenças de estado para estado, né? Mas no modelo de lá, entre 97 e 2007, o modelo que eles adotaram era colocar adolescentes com 16 anos junto com adultos. Então, realmente, era a redução absoluta, né? Tratar adolescentes como adultos a partir dos 16 anos de idade. Roberto, é um pouco diferente da proposta que está sendo construída hoje no Senado, né? Que tem essa separação de casas, né? O adulto fica em uma e o adolescente em outra. Eu acho, Olavo e Carlos, que, na verdade, a questão de você pensar em reduzir essa maioridade como uma solução, ela era inimaginável. Por quê? Porque nós sabemos que a prisão, você trancafiar as pessoas, isolando-as da sociedade, não vai resolver o nosso grande problema. Qual é o nosso grande problema? Que a sociedade coloca, né, como ela enxerga. É a questão da violência. Então, a questão da violência,
você não resolve com prisões, principalmente se tratando de crianças e adolescentes. Nós temos que pensar que temos que trabalhar são políticas públicas. Nós temos que discutir a grande causa, os grandes problemas que levam esses adolescentes até essa vida de mundo do crime. Por quê? Porque cadeia não resolve. Se cadeia resolvesse, nós não tínhamos uma população carcerária no Brasil, que é uma das maiores do mundo. Nós estamos, assim, num ranking altíssimo em termos de população carcerária, e dentro dessa população carcerária nós encontramos a reincidência. Então, você vai pegar esses adolescentes e vai punir com cadeia. E a cadeia não é a solução para resolvermos essa questão, que é o que a sociedade está clamando. Nós queremos que acabe a violência, mas ela não vai acabar você colocando atrás da grade pessoas a partir de 16 anos. Basta ver que a gente tem a quarta maior população carcerária do mundo. É a quarta ou quinta população carcerária E do o índice mundo. de incidência varia aí entre 70% e 80%. Então, de cada 100 pessoas que entram no sistema penitenciário, 80 voltam a cometer um ato de violência. Nos últimos anos, cresceu muito o número de menores infratores envolvidos em crimes cruéis. Rafael, isso é uma verdade? Olavo, os números, tanto os números feitos pelo próprio Ministério da Justiça, como números e análises feitas dentro do sistema prisional, hoje colocados pelo IPEA recentemente, dizem o contrário, né? Dizem justamente o contrário. O imaginário social é que referenda isso, né? Eu acho que os meios de comunicação, os jornais, a televisão, quando reforçam um crime, né, praticado por um adolescente, acabam insuflando a sociedade a acreditar que aquilo é a maioria. Só que, se nós analisarmos as estatísticas do próprio Ministério da Justiça, 0,9% dos delitos graves são cometidos por jovens, né? Somente 0,9% no universo aí muito grande de crime, só 0,9% são cometidos por jovens nessa faixa etária abaixo de 18 anos. Portanto, se a justificativa para reduzir a maioridade penal for, né, uma grande incidência de crime na adolescência, essa alegativa está completamente derrubada, né? As pessoas também usam, e isso o debate da internet, a gente vê muito isso, por exemplo, esses dias, né, em que está acontecendo essa discussão no Congresso, em que várias organizações fizeram atividades e colocaram lá que são contra a redução da maioridade penal, várias pessoas disseram, e se fosse com o seu familiar, se fosse com o seu vizinho, mas também tem que pensar que o seu familiar, o seu vizinho, também pode ser aquele adolescente que pode vir a cometer, né, um delito e ser jogado dentro de uma cela com um adulto. Eu acho que isso que a Cilene está colocando, de que a alternativa para se combater, né, o crime na juventude, o crime na adolescência, não seria encarcerar o jovem com adultos, mas sim investir em políticas públicas. Inclusive, eles vão para as prisões e vão fazer doutorado do crime, né? Exato. Mas agora eu converso com a nossa querida Lupe do Alibe. Ô Lupe, cantora, compositora, fala um pouquinho da sua música. Oi, Olavo, muito prazer de estar aqui no teu programa. E, bom, para quem não me conhece, eu sou Lupe do Alibe. Eu estou há 30 anos fazendo música aqui no Ceará. Então, uma carreira já grande. 30 anos? 30 anos. Não é moleza. Não, já estou na idade de aposentar, mas eu estou começando agora. Você sempre pensou em ser cantora ou pensou antes em ser advogada, engenheira ou outra profissão? Olha, eu pensava em ser cantora, tipo com 8, 9 anos, porque minha mãe cantava em casa, tinha acordeon e tocava e reunia os amigos. Então eu queria, mas eu era muito desafinada e a minha professora de coral pediu para eu sair porque eu estava atrapalhando. Aí eu traumatizei, fiquei sem cantar até os 15, mas aí resolvi que ia tentar tocar violão porque fazia roda na escola, né? Com a rodinha eu fui soltando. Aí meu pai me botou para cantar num bar que ele montou chamado Blue Bar, um bar muito interessante. E lá teve um público legal e eu comecei. Foi mesmo na época da faculdade, eu fiz psicologia e eu estava no meio do curso, mas eu era mais apaixonada pela música, eu tinha que me entregar, porque eu não achava que psicologia era para fazer pela metade, dividindo com a noite. Eu tinha que me dedicar àquilo, né? Eu queria ser um Freud, assim, não, Freud não, eu queria ser analista, né? Sei. Fazer aquela coisa. Então não dava para fazer mais ou menos. Aí eu abandonei pela música e fiquei.
Lupe do Alibe. Vamos de música. Vamos, escolhi uma canção que tem tudo a ver com esse tema da violência, porque a questão da idade, eu acho que a questão maior é que a gente tem que criar a paz na nossa mente, na mente de cada um. Se a gente estiver esperando que tudo esteja bem para que a gente se sinta em paz, não vai acontecer. Agora, a gente tem que ver se a gente está agindo com paz, se a gente está olhando o outro com bondade ou com medo. Aí isso é que vai fazer com que você tenha um estado de violência. Então, eu escolhi uma canção do Rapa para alertar as pessoas a isso. Minha alma tá armada, apontada para a cara do sossego. Paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. A minha alma tá armada, apontada para a cara do sossego. Paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir, pela paz que eu não quero seguir, pela paz que eu não quero seguir admitindo. A minha alma tá armada, apontada para a cara do sossego. O programa Entre 10 vai para um rápido intervalo e vamos um pouquinho mais de Lupe do Alibe. Oh, meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Por algum tempo vou ter que viver por aqui, longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar que me acompanha tem muito tempo. Penso em você a cada momento, sou água de rio que vai para o mar, sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é você. Para mim você é linda, a dona do meu coração. Para mim você é linda, dona do meu coração. Para mim você é linda. Óticas Boris, especialista em óculos de grau.
Eita que o São João tá arretado na Óticas Bonis. Vem comprar o seu óculos de grau completo, que esse mês você ainda leva o segundo pela metade do preço. É 50% de desconto no segundo óculos de grau. O convite tá feito pro compadre e pra comadre. Pega o seu par que esse São João na Bonis tá bom demais. Óticas Bonis, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. O Entre Ideias de volta, hoje discutindo sobre a redução da maioridade penal com o jornalista Rafael Mesquita, com o advogado Carlos Roberto Neto, que é especialista no assunto dos direitos humanos e no direito da criança e do adolescente, e com a professora Celina Galvão Lima, coordenadora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, e coordenadora adjunta do Laboratório de Estudos da Violência da UFC. A maioria da população apoia a redução da maioridade penal. Como se explica isso? Na verdade, eu explico a partir de toda essa campanha midiática que nós estamos vendo, mostrando esse viés de que o encarceramento vai resolver um grave problema que nós brasileiros estamos vivenciando, que é o problema de segurança pública. Nós não estamos nos sentindo seguros. Então, existe uma cultura muito grande do medo, né, que vem reforçando isso. E por que nós estamos com esse problema de segurança pública? Porque parece que as pessoas estão enxergando, e principalmente nossos governantes também, parece que começam a perceber a segurança pública como algo isolado. Segurança pública não se constrói como uma política isolada. Ela precisa ter diálogo, ela precisa trabalhar com as outras políticas públicas. Precisam existir, você precisa ter a política de educação, a de habitação, a de saúde. Você tem que pensar que as políticas públicas elas caminham juntas. Aí nós teremos segurança pública. Mas no momento em que você começa a focar apenas, nós estamos inseguros, é verdade. Nós estamos com altos índices de violência, de criminalidade do Brasil, com certeza as pesquisas mostram isso. Entretanto, você não vai resolver essa questão encarcerando nem adolescentes e nem adultos. Você tem que procurar, buscar como solucionar. Outra coisa, Olavo, que é interessante a gente destacar, quando a gente está falando em questão de segurança pública, nós precisamos trabalhar nossas fronteiras. Nós temos o crime, nós temos a questão do tráfico de drogas, de armas. Nossas fronteiras estão ainda com problemas desassistidas, quer dizer, nós temos hoje diversas questões no nosso estado e no Brasil que estão sendo negligenciadas com esse discurso de prender. Então, assim, pensarmos, por que temos tantas armas no nosso estado? Por que temos, e no nosso Brasil, estado brasileiro, eu estou falando, né? Por que temos tanta droga entrando, nossas fronteiras abertas? Toda semana você vê aí apreensões grandes em termos de coisa. Por que as nossas crianças não estão na escola em tempo integral? Por que nós estamos permitindo que se perca o ser criança? Nós estamos simplesmente cobrando agora de um adolescente o fato dele se tornar adulto, com 10 anos, se tornar adulto, entre aspas, cometendo atos que seriam para adultos. Então, assim, nós temos que repensar o nosso problema. O nosso problema está em nossas políticas públicas, e eu insisto nisso. Elas precisam ser trabalhadas em conjunto. Encarceramento não resolve, porque se resolvesse, nós não estaríamos com a população do nosso estado, com mais de 25 mil presos no estado do Ceará, nessa faixa hoje. Nós não estaríamos com um índice de reincidência de 70% no nosso estado. E o que é mais, assim, que nos preocupa, onde sabemos que as instituições
prisionais, elas não conseguem trabalhar de forma adequada a questão da ressocialização, da reinserção social. E esse adolescente ainda sofrerá o estigma que sofre hoje um adulto encarcerado. Quando ele, após cumprir sua pena, ele vira egresso do sistema penal. Isso é um estigma que ele leva para o resto da vida. A sociedade não o acolhe, ele não consegue emprego, as pessoas se afastam, porque uma vez prisioneiro, sempre prisioneiro. Sai do sistema, mas não entra na sociedade. Não entra né? na sociedade. E isso faz com que quem o acolhe? O crime. Então, quem acolhe hoje nosso adolescente? É o crime. Essa é a questão e está passando ao largo de toda essa discussão. Que para mim é o mais perigoso desse debate, né? O debate da maioridade penal, ele esconde o que realmente deveria ser discutido. As pessoas têm uma necessidade legítima por segurança, e aí é colocado para a sociedade de forma irresponsável, eleitoreira, interesseira, né, que o adolescente é o culpado, então a gente tem que controlar o adolescente. Quando, na verdade, existem muitos outros fatores, a professora acabou de citar, né? De cada 5 mortes no Brasil, 4 envolvem arma de fogo, né? E menos de 1% envolve um adolescente. E as pessoas querem controlar o adolescente, não a arma de fogo, né? Agora, existe um interesse por trás disso, né? O sistema, a lógica do encarceramento é uma lógica cara, né? Tem uma empresa que fornece alimento, tem uma empresa que fornece material de higiene, tem uma empresa que fornece... Então existem... É muito caro para o Estado, né? É muito caro para o Estado, é custoso. E o retorno não é positivo, né? E aí isso desvia a gente de investir em políticas que funcionam. A gente tem um sistema... E aí é importante frisar isso, né? Dizer que o adolescente não é preso não é o mesmo que dizer que ele não é responsabilizado por um crime que ele cometeu, por um ato infracional que ele cometeu. O adolescente no Brasil hoje que comete um ato infracional, ele responde dentro de uma de 6 medidas que estão colocadas aí pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Que quando é bem executado, né, de cada 100 adolescentes que entram num sistema socioeducativo, né, que é o sistema que responsabiliza o adolescente que comete um erro, apenas 11, 13 voltam a praticar um ato de violência. Isso é muito diferente. Você pega o sistema carcerário, que de cada 100 que entram, 80 voltam a ser violentos, né? E um sistema socioeducativo, de cada 100 que entram, só 13 voltam a cometer violência, isso é uma diferença muito brutal, né? Para utilizar... Só completando, sem querer te interromper, mas assim, se você pega o adulto egresso do sistema penal, que participa do programa que a própria Secretaria de Justiça do nosso Estado tem, de recepção e acolhimento do egresso, para que ele trabalhe, o número dos que retornam com reentradas ao sistema é mínimo, menor, é a mesma coisa. Pode continuar. Que é essa lógica de você criar um lugar social para a pessoa. Né? E o que diz a lei que está em votação no Congresso, que propõe a redução da maioridade penal? Existem várias propostas, na verdade, né? Não, na verdade, o que está colocado lá se distancia um pouco do que a gente estava discutindo no início. Existe uma proposta na Câmara e uma proposta no Senado. A proposta do Senado, que inclusive está passando por comissões, tem relatoria já também, ela quer aumentar o tempo, né, de permanência do adolescente, né, no ato, pagando o ato infracional dentro do sistema socioeducativo. Que já foi visto dentro de um cenário em que se quer reduzir a maioridade penal, seria, para algumas pessoas que avaliam essa questão, um certo avanço. E no Congresso, né, foi aprovado agora recentemente por uma comissão especial criada para discutir esse tema, né, a redução da maioridade penal para crimes hediondos, né, que seria crime hediondo. Crime hediondo é o assassinato, é o latrocínio, é o estupro. Então, dentro desse universo aí, eu acho que criou-se um justificativo para esse tipo de crime. Justamente aquele que no início do programa nós falávamos que é o que menos o jovem comete, né? A justificativa, né, sempre enviesada. E meio que fazendo um link também com a tua pergunta anterior, Olavo, a sociedade recebe um discurso muito fragmentado. Né? As informações sobre a redução da maioridade penal, assim como tantas outras, assim como informações, por exemplo, sobre a diversidade sexual, ela recebe de forma fragmentada. Então ela é feita, a forma como chega o discurso a elas, pelos seus intermediários, sejam os políticos ou a mídia, ela já chega completamente deturpada. E a gente não tem espaços como o seu programa hoje para colocar esses números reais, para colocar a situação. Olha, estava falando agora há pouco,
13 jovens somente retornam, né, na média 100, aí, né? a cometer atos infracionais no universo de 100, mesmo a gente sabendo que o sistema socioeducativo não funciona direito. Tem vários problemas. No estado do Ceará, inclusive foi criada agora um grupo de trabalho para tentar avaliar, nós tivemos essa informação recentemente da Secretaria de Juventude do estado do Ceará e tal, que estava sendo montado um comitê para discutir, né, esse instrumento do Estado, que deveria funcionar, mas que tem sérios problemas de estrutura e não faz realmente como deveria o trabalho socioeducativo de ressocialização do jovem. E quais as consequências se essa lei for realmente aprovada? É isso que a gente estava conversando, né? E aí você tem que ver que proposta pode passar, né? Se a proposta é redução absoluta, quer dizer, tratar como adultos, adolescentes a partir dos 16, a tendência que a gente tem é colocar o adolescente... Isso em relação aos crimes hediondos. Pronto. Coisa que é feita, inclusive, nos Estados Unidos, você sabe disso. Isso. A tendência é você reforçar no adolescente uma conduta delitiva. Porque o que acontece? Também está provado, isso é objeto de estudo, não sou eu quem estou dizendo, o adolescente tende a ser menos violento quando ele é tratado junto da família e da comunidade. Né? Porque ali, por mais que a família seja complicada, sempre vai existir uma referência positiva para ele mudar o comportamento dele de forma positiva. Se ele é colocado no encarceramento junto com outras pessoas que também cometem delitos, a tendência é reforçar as referências negativas. Então, o resultado disso é reforçar no adolescente a tendência delitiva de voltar a cometer violência. Então, a preocupação da gente, da Terra des Hommes, que eu faço parte, de outras instituições da infância do Ceará, do Fórum DCA, da comissão, né, montada pelo governo do estado que está discutindo a melhoria do nosso sistema, é justamente que reduzir a maioridade penal tende a aumentar a violência, em vez de diminuir, que é uma consequência social. Para o adolescente é muito mais perverso, né? Você retira dele a possibilidade de construir uma sociabilidade diferente da lógica da violência. Porque ele fica estigmatizado, porque a sociedade vira as costas para ele, porque ele não aprende outra lógica, ele continua sendo educado na lógica da violência e reproduzindo uma lógica da violência. Então, a ideia de você colocar adolescentes por mais tempo, quanto mais tempo, pior, né? Quanto mais tempo ele está encarcerado com gente daquele, né, com o mesmo comportamento violento, pior. Doutores do crime, né? E quem é Olavo, e quem é esse jovem que vai para essa prisão, né, normal, né, digamos assim, junto com adultos? É justamente o jovem negro, né? É o jovem que tem uma família que não tem acesso à renda, muitas vezes. Mora de periferia, né? Que é naturalmente periferia. É um jovem, por exemplo, do Grande Bom Jardim, que a única alternativa que ele tem naquele momento lá, ele não tem outro... o pai já foi traficante, a mãe engravidou dele na adolescência, a família é desestruturada e o Estado não chega. Então, que alternativas esse jovem tem? Num sistema capitalista que reforça dia a dia que a gente tem que consumir, que a gente tem que ter o melhor celular, que a gente tem que ter a melhor roupa e tal. Esse jovem se sente excluído do processo. E a maneira dele se incluir no processo, dentro do mundo em que ele vive, daquele mundo pequeno que ele vive, é através da violência. É muito fácil uma pessoa de classe média, no seu apartamento do Nísio Torres, dizer assim, eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque eles praticam esses crimes, eles fazem tudo aquilo, mas mesmo o jovem de classe média a alta, quando pratica crime, não é nem colocado como jovem infrator. Até os termos que a mídia utiliza para se referir a esse jovem é diferente. Então, esse jovem negro já foi condenado lá nas senzalas e a reprodução da maioridade penal hoje, a aprovação da maioridade penal hoje seria referendar, né, o discurso de vigiar e punir, de colocar realmente uma determinada classe social, a pobre, e uma determinada cor, o negro, né, uma determinada raça, a negra, dentro das prisões. Referendar a cultura da senzala. A partir de que idade os jovens estão começando a delinquir? Pelo nosso estudo aqui no Ceará, o maior índice começa a partir de 21 anos. 21 anos. De 21 a 29 anos. Temos presos aqui no estado que começaram com 12 anos, com 15, mas como eu estou dizendo, dá 39,6.
temos um percentual de 18 a 21, mas o maior índice está entre 21 e 29 anos. Mas começa mesmo aos 16 anos? Não, essa aqui é a história. Depende de quando ele é cooptado por este crime. E tenha certeza que se essa redução ficar em 16, nós vamos começar a discutir daqui a algum tempo, 12, 13 anos. Por quê? Porque nós não vamos perceber, a sociedade vai perceber que não resolveu o problema, que nós continuamos com graves problemas de segurança pública, e aí, se voltarem a esse discurso, diminui. Daqui a pouco estamos com 12 anos de idade, que é um absurdo, mas eu quero dizer que depende de quando eles são cooptados, porque a gente tem que pensar que são jovens, quem está falando, como o Rafael coloca, são jovens pobres, em sua maioria. O perfil do nosso preso hoje, de pessoas que vivem de 1 a 2 salários mínimos. Então, são pessoas que foram criadas nem sempre em famílias que nós consideramos como estruturadas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, era um negro pobre, morava em favela. Não, eu só estou te falando do perfil. Eu quero lhe dizer agora, que a nossa outros realidade... ministros também são negros, né? Só ele, mas eu estou querendo te mostrar são que nós temos uma realidade realmente de exclusão social. Essa é a grande preocupação. Que você diz assim, quem é o preso do estado do Ceará? É um preso que vem de uma classe onde a maioria não tem um ensino fundamental completo. Essa é a realidade do nosso preso. Então, a gente está falando quem é que vai cooptar esses jovens que estão querendo essa visibilidade social. Uma pessoa que entra no mundo do crime jovem, ele termina tendo uma visibilidade no seu território, no lugar onde mora. O que eles compram é respeito, né? Quando eles compram um celular, quando eles compram uma moto, quando eles compram um tênis, eles estão comprando como respeito. diria, né, um outro sociólogo aí que eu esqueci o nome, é um lugar social dele onde se referenda, né? Onde se referenda. Então é complicado isso. E agora eu converso com a nossa grande cantora, Lupe do Alibe. Lupe, eu fiquei sabendo de um grande show que você participou lá no Anfiteatro Dragão do Mar. Eu queria que você falasse um pouquinho. Foi muito bom, Olavo. Foi nesse sábado passado. Fiz um show no projeto Duetos, do Ulisses Gaspar. E foi muito interessante, porque foi um dueto com a Isabela Taviani, que é uma cantora conhecida nacionalmente, que tem música em novela e tal. E a gente acionou a mídia do público, as redes sociais, o poder do negócio, e lotou o anfiteatro uma semana antes do show. Esse projeto já tem 3 anos, e foi a primeira vez que conseguiu essa lotação. E um público muito feliz, o que era mais legal. Olha que teve um burburinho na net de gente desesperada porque não conseguia comprar, e estava muito lotado, gente que tinha ingresso e não conseguiu entrar, e o show foi muito bonito. Eu preparei um repertório bem bacana para o público, e o público, o melhor, estava receptivo, sabe? Sabe quando as pessoas estão esperando muito que você faça aquele que não show, está receptivo e você com a faz voz aquele dessa show. daí, né? Mas foi legal, foi uma tsunami, e foi um novo momento na minha carreira, porque, como eu te falei, eu estou há 30 anos cantando, mas a minha carreira é baseada em bar, canto em bar. E isso me fez uma proximidade grande com o público. E fazer essa transcendência de um trabalho de bar, de uma carreira fonográfica, porque você mostrou meus CDs, eu tenho CDs gravados e tenho material para um próximo CD, já composições. E você fazer grandes shows com artistas nacionais e continuar cantando em bar. Isso é um acesso que a gente pensava impossível. Ou você faz bar, ou você não vai ter respeito para as pessoas comprarem teu CD, ou você não vai ter respeito para as pessoas pagarem um ingresso caro, que nada. Você acreditando no que você faz, fazendo o que você faz com amor, com alegria, que é como eu gosto de fazer, eu acho que todo mundo tem essa oportunidade. Me fale da sua agenda. Falo. Quem quiser me acompanhar a frequência essa semana, ó, eu estou na Barraca América do Sol no domingo, com a mesma banda que eu toquei lá no show. Então, quem quiser dar uma conferida, domingo, 1h da tarde. Como é o nome da banda? Não, a banda não, são os meninos. É o Jefferson Portela e o Miquel dos Santos, que tocaram comigo e vão estar comigo no domingo, na Barraca América do Sol, na Praia do Futuro. Falar para as pessoas. E agora, voltando, no sábado eu estou no Largo do Mincharia, que é um bar muito legal na Praia de Iracema.
conhece também. Na sexta-feira, eu estarei no Shopping Benfica e depois, a partir das 11 horas, no Fuxico, no Papicu. Então, quem quiser acompanhar de pertinho, vai lá no perfil do Face, Lupe do iLib, curte a página, fica por dentro da agenda e aí pode me acompanhar mais de Lupe perto, do iLib. conversar, ouvir. Vamos de música. Vamos de música. Eu vou fazer uma canção que eu compus pro entorno da casa que eu morava. E era muito perigoso, né? Você sabe ali a Lagoa do Gengibre, Praia do Futuro, né? E aí começaram a socializar, porque agora tem um grande shopping. Mas tudo é uma questão de como você olha para lá. Todo mundo que ia para lá morria de medo. Ai, você mora num lugar muito perigoso. Eu falei, não, isso nunca acontece nada comigo. Meu olhar é muito positivo. Aí, olha a composição que eu fiz para o entorno da casa. Então, eu convido todos para o paraíso, que Xangri-Lá é paraíso, e é um paraíso interno, né? Esse negócio aqui. É um paraíso interno. Perto lá de casa tem uma lagoa, nela moram 1000 bichinhos, como sabiá. Tem um mar gigante de praia branquinha, pulo a onda do mergulho, é bom pra relaxar. Da minha janela vejo cajueiros e 2 cavalos que cedinho chegam pra pastar. Vai ver, no meu quintal tem borboleta, tem fruta no pé, tem água de poço, cheirinho de café, depois do almoço. Se você quiser chegar e comigo morar, feche os olhos, abra os olhos, você chegou a Xangri-Lá. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Eita que o São João tá arretado na Óticas Boris. Vem comprar o seu óculos de grau completo, que esse mês você ainda leva o segundo pela metade do preço. É 50% de desconto no segundo óculos de grau. O convite tá feito pro compadre e pra comadre. Pega o seu par que esse São João na Boris tá bom demais. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. Último bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Vocês não acham que o Estatuto se tornou obsoleto? Não, o Estatuto não está obsoleto porque ele, na verdade, ao longo desses 25 anos, né, de Estatuto, ele vem sendo atualizado. O Estatuto foi feito em 90, a primeira alteração foi em 91. Nessa pauta do adolescente em conflito com a lei, a alteração mais recente que a gente tem é de 2012, que foi quando saiu a lei do SINASE, que é a lei que regula, é como se fosse um processo de execução penal para o adolescente que está cumprindo medidas educativas. Grosso modo, é isso. Então, na verdade, o que a gente precisa é criar condições para que o Estatuto seja implementado. Porque, apesar dos seus 25 anos, né, a gente tem ainda dificuldade em trazer para a lei o que está no papel. É exatamente o que eu ia dizer. Na verdade, ele não está obsoleto. Ele está precisando ser implementado. Como foi previsto. E quando isso acontece, quando o Estatuto, a gente já falou isso daqui, eu vou repetir, quando o Estatuto é implementado como ele deve ser implementado, os resultados são muito positivos. Você vê exemplos aí
Jaboatão dos Guararapes, Belo Horizonte, Santarém, Belém do Pará, Porto Alegre. As boas experiências são inúmeras, né, de índices de reincidência muito baixos, quer dizer, adolescentes que passam pelo sistema socioeducativo e não cometem mais atos de violência. Então, na verdade, o Estatuto ele vem sendo atualizado, né, ele é uma lei viva, né, só que ele não tem sido respeitado. E aí o que a gente vê, na verdade, a sensação de que as pessoas têm de que os adolescentes não são responsabilizados é muito mais quando a lei não é aplicada. Vou citar só um exemplo muito rápido. O Estatuto diz que o adolescente que comete um crime, um ato infracional, ele tem que responder prioritariamente em meio aberto. Fortaleza veio ter um programa de responsabilização em meio aberto, salvo engano, começou em 2002 e foi implementado mesmo do jeito né, conforme o Estatuto previa, em 2005. E até hoje a gente ainda está se adaptando ao que a lei pede que a gente faça. Né? Então, aqui o Rafael, Carlos, desculpa, Carlos. O que o Carlos coloca, eu só quero complementar aqui, é no sentido de o que é essa implementação? É o acompanhamento mesmo, quer dizer, o que acontece? Esse adolescente, ele vai ser punido com o meio aberto, mas não tem quem o acompanhe, não tem quem veja o que ele está fazendo, que companhias ele está tendo, se ele está indo para a escola. Buscando trabalhar o todo dessa vida. Simplesmente isso não acontece. Isso é um não problema do Estado ou do município? Do município, do Estado, do município, todo mundo. Ele recebe, todo mundo junto? Ele recebe uma prestação de serviço à comunidade e não existe uma instituição na comunidade onde ele possa prestar o serviço, por exemplo. Então a gente ainda tem, e aí é uma responsabilidade que é coletiva, né? A gente tem a responsabilidade de implementar o Estatuto como ele deve ser implementado. Aí isso exige profissionais habilitados, profissionais capacitados, recurso, equipamento, metodologia, né? Então, que é um esforço que o município de Fortaleza tem feito. Que é um agravante também, Carlos, quando esse adolescente ele está numa medida de restrição de liberdade, ele também precisa ter um local que em condições, se vocês olharem, até essa semana se falava sobre isso na própria mídia, as condições muito precárias dos abrigos. Dos centros educacionais. Dos centros educacionais. Eles estão com o quê? Eles estão, mesma forma que os adultos, superlotação, ociosidade, enfim, é terrível, o ambiente é terrível. Então, como é que a gente fala em ressocializar esse adolescente? Pedir para uma pessoa entrar num ambiente desumano. E passar 3 anos lá e que ela saia mais humanizada. E com uma sociedade que não quer recebê-lo. Infelizmente, esbarra na política. Tudo que a gente discute aqui sobre essa normalidade penal ou políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, no caso do Estatuto da Criança e Adolescente, esbarra na política. Porque a gente começa errado. Eu digo a sociedade, elegendo gente que não tem compromisso com isso. A gente tem uma Câmara Municipal que não está nem aí para os interesses das crianças e adolescentes e não vão lá atrás fiscalizar o Executivo na adoção das medidas do ECA, por exemplo. Então, os compromissos eles vêm sendo deixados de lado e o discurso fácil ganha notoriedade. E a redução, nesse caso, é o discurso fácil. E que outras soluções existem para o problema da violência? Algumas a gente já apontou. Né? Primeiro que o problema da violência não se resolve só com segurança pública. Né? Iluminação pública, garantia de direitos, ocupação dos espaços públicos, lazer, praça. O que torna uma cidade segura é uma cidade ocupada, são as pessoas na rua. Você não tem medo de uma rua onde tem comércio, onde tem as pessoas fazendo Cooper, você tem medo de uma rua deserta. Então, primeiro a gente tem que pensar nisso daí. Em relação ao adolescente especificamente, e ao adolescente que já cometeu um ato de violência, a primeira coisa é executar o estatuto, ter equipes preparadas, capacitadas, com recursos suficientes para responsabilizar o adolescente do jeito que a lei prevê. E a gente também tem constituído no Brasil uma alternativa que se chama justiça restaurativa, que é uma justiça que ela se preocupa em cuidar da vítima. Né? A vítima foi roubada, como é que ela vai ter aquele pertence de volta? Né? Ou a vítima sofreu uma violência, como é que ela vai ter a segurança dela de volta? Em responsabilizar o adolescente com a participação da comunidade. Essa proposta ela vem sendo construída em vários países, né? Chile, Colômbia, Equador, Peru. Aqui mesmo no Brasil a gente tem. Aqui no Brasil, em Porto Alegre, tem uma experiência muito consolidada e Fortaleza também já tem discutido essa proposta. E aí, né? só aqui, Olavo, é aquela história assim,
Quando a gente fala na justiça restaurativa, a gente está tentando mostrar que você coloca junto a vítima, né? Você faz o quê? O processo de mediação. Esse processo de mediação, um celular, isso aí eu assisti isso, foi muito interessante, que a pessoa, o adolescente tinha roubado de uma senhora um celular. E aí foram ficar nesse trabalho de mediação e para ele tentar compreender o que foi que ele fez. E aí ele disse, poxa, mas eu roubei somente um celular. Ela disse, não, você roubou a minha vida, você roubou a minha história. A minha segurança, sabe? E isso é que ele precisa entender. Que o ato dele não é um celular, não fica ali naquele celular. Isso a vítima, e isso que todos que estudam e discutem essa questão, todos temos essa compreensão. Em momento algum, eu acho que você ouviu alguém aqui colocar que está certo que eles cometam que eles cometam atos infracionais e crimes. Não, nós não queremos isso. Porque nós também, eu, por exemplo, já fui, eu e minha família, fui vítima algumas vezes. Então eu digo assim, não é essa questão de dizer, não, eles são bonzinhos, não fazem nada, não. Nós estamos querendo pensar em soluções que realmente tragam essa convivência e que em sociedade, de uma forma civilizada, sem tanta desigualdade. E quais as repercussões internacionais sobre a redução da maioridade penal no Brasil? Várias organizações internacionais já se pronunciaram sobre a redução no Brasil. Um exemplo maior é a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? A Anistia Internacional também já se pronunciou. Nós temos diversas ONGs que também trabalham no campo dos direitos humanos, com uma visão mundial, que também já se colocaram contra a redução da maioridade penal. Tudo isso porque... veículos de comunicação, né? A BBC também se manifestou contrário à redução. Isso, a BBC inclusive tem feito uma cobertura, isso é importante, tem feito uma cobertura na tentativa de mostrar, não dizer para você assim, você tem que ser contra a redução da maioridade penal, mas de colocar, como nós colocamos ao longo desse programa inteiro, elementos que, né, possam aclarar essa discussão que está muito no campo do senso comum, né? Então, o principal trabalho hoje que é feito no Brasil, e é uma tentativa realmente de Davi contra Golias, porque o Congresso foi eleito por essas maiorias que têm opinião formada e eles estão aí para aprovar, né, aquilo que é de interesse dos grupos que eles representam. Então, a gente está numa briga grande, mas a única alternativa à redução da maioridade penal é realmente trazer para a sociedade o risco que é isso, né? E, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro passa por um processo, sim, de rediscussão do seu sistema, né, de encarceramento, como foi falado aqui. Porque desde a criação das prisões, a gente já discute que as prisões devem ser fechadas, né? O sistema de vigiar e punir não deu certo, não vem dando certo, não deu certo em lugar nenhum. A gente precisa realmente humanizar essas relações, como está colocado aqui, dentro dessa perspectiva de trazer realmente uma dimensão diferente de como eu posso trabalhar. A tendência mundial tem sido evitar o encarceramento. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Papo gostoso. Carlos Roberto Neto, sua mensagem, por favor, para todo o estado do Ceará. Não, é isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão séria, uma discussão responsável, uma discussão técnica, né, do ponto de vista do que funciona e do que não funciona. Eu estou convencido, se o que a gente quer é reduzir a violência, é uma vida mais segura, a redução não é uma solução, é parte do problema. Celina Galvão. Eu quero agradecer o convite e reforço as palavras do Carlos. Se queremos pensar realmente em termos um Ceará mais seguro, um Ceará pacífico, não vamos pensar em encarcerar, vamos pensar em outras medidas de políticas. Rafael Mesquita. Olá, vou primeiro agradecer o convite, o espaço, dizer para quem está em casa que é importante a gente fazer realmente, bota no Google lá, vamos ler mais um pouquinho, vamos procurar essas fontes que nós colocamos aqui, vamos procurar o que a ONU diz, o que as outras organizações internacionais dizem sobre a redução da maioridade penal e tentar entender um pouquinho e abrir a mente para realmente receber as informações e não só, né, engolir o discurso pronto. Eu acho que é esse o nosso desafio, para tudo, inclusive. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos pelos esclarecimentos e informações. Ao jornalista Rafael Mesquita, Dr. Carlos Roberto Neto, advogado especialista no assunto dos direitos humanos e no direito da criança e do adolescente. A pesquisadora e professora Celina Galvão Lima,
coordenadora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e coordenadora adjunta do Laboratório de Estudos da Violência da UFC. Obrigado também a você, Lupe do Alibe. Deixe os teus contatos para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho. Olha, quem quiser continuar na frequência e se aproximar de mim, é bem facinho. Liga 999093022 ou você vai na página do Facebook, curte a minha página e vai ficar por dentro da agenda. E grandes shows estão vindo, novos projetos, e eu conto com apoio e também divulgo aqui. Eu estou com um material bacana para fazer um CD e um DVD com um projeto já feito e buscando o apoio cultural, como eu tenho do meu amigo Hamilton Freitas, do Potinho de Calcaia, que é um pessoal que ajuda a cultura, e a gente tem que contar com isso para poder espalhar a música. A música é muito importante porque através dela a gente consegue chegar nas pessoas, porque uma discussão é uma coisa, mas você atingir as pessoas com a sua informação. Tem muito músico cantando a liberdade mental, que a gente está precisando é disso. É muita liberdade mental, que você estava falando. A gente está pensando na violência, Algum momento alguém trouxe aqui, como eu faço para ter paz? O que é paz? Eu preciso fazer a paz dentro de mim para que eu possa espalhar essa paz. Sem isso não dá certo, não. Não dá. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gosta de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe! E se você quiser rever esta entrevista, é só acessar a nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com Lupe do Alibe. É com você! Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Não enxergo mais o inferno que me atraiu, viu? Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar pro que eu sou. Eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol. Não espero que o revólver venha explodir, na minha testa se anunciou. A fé pé devagar, foge o destino do azar que restou. Se você puder me olhar, se você quiser me achar, se você trouxer o seu lar, eu cuidarei dele, eu vou cuidar do seu jardim, eu vou cuidarei muito bem dele, eu vou eu cuidarei do seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim. To me.